Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Aqui nós vamos trabalhar conhecimentos bancários. Aqui nós vamos aprender o que é de fato o sistema, né? Nós vamos estudar o sistema financeiro e começando justamente com esse questionamento: por que sistema? Por que um sistema financeiro? Se é um sistema, eu tenho várias peças. Quais são os atributos dessas peças? Por que o sistema precisa da presença do Estado? E é tudo isso que a gente vai analisar nesse primeiro conjunto de conteúdos, para o qual eu peço a sua atenção. Vamos lá. Olha, primeiro, quando eu falo sistema, eu estou falando de um conjunto de peças, né? No nosso caso, de órgãos e instituições. Então, o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de órgãos, instituições e normas, correto? Que tem como principal função a intermediação financeira. Não é a única função, mas sem dúvida nenhuma a principal função, a principal razão de ser do sistema é a intermediação financeira. E o que é a intermediação financeira? A gente pode entender a intermediação financeira da seguinte forma: eu tenho, obviamente na economia, pessoas, empresas, vamos generalizar aqui com o termo agentes econômicos. Então, quando eu falo agentes econômicos, podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, tá? Então, eu tenho agentes econômicos que possuem recurso sem necessidade de consumo, ou seja, eles podem guardar, investir. Então, eu tenho agentes econômicos que possuem recursos e não têm necessidade imediata de consumo. Esse nós chamamos, por razões óbvias, de agentes superavitários. Mas, do outro lado, nós temos ainda os agentes deficitários, que têm necessidade de consumo, têm necessidade de investimento, mas não contam com recursos suficientes. Então, como é que eu posso fazer com que o recurso que sobra na mão de um agente econômico possa chegar às mãos de outro para que a economia ande? Eu preciso de uma intermediação, eu preciso de uma intermediação financeira. No nosso país, só quem pode legitimamente fazer essa intermediação financeira são as instituições financeiras. Qual é a diferença, de um banco para um agiota? É porque o agiota cobra mais juros? Nem sempre, Tem um banco na praça cuja propaganda fala assim: respeito. E o banco que prega respeito pode cobrar, por exemplo, quase 10% de juros no cheque especial. A depender do seu amigo agiota, pode comprar 5%, 6%. Não estou aqui fazendo apologia à agiotagem, que é crime. Eu estou dizendo apenas que a taxação não é o critério. O que acontece é que esse banco tem autorização do Estado. A gente vai ver que é necessário que o Estado esteja presente no sistema financeiro. Então, só quem pode se dedicar legitimamente à atividade de intermediação financeira são as instituições financeiras, porque nós vamos ver essas instituições, elas contam com autorização especial do Estado para o desempenho dessa atividade. Agora veja, o agente superavitário tem recursos de sobra, e aí ele vai colocar recursos no sistema. Uma instituição financeira vai olhar para ele e vai dizer assim: eu preciso captar o que esse indivíduo tem no bolso, eu preciso captar o que esse indivíduo tem parado na conta corrente. Você lá no banco, o seu dia a dia vai ser isso. O que é o dia a dia do bancário? O bancário, ele tem uma carteira de clientes para administrar, então ele vai ter que olhar, primeiro, clientes que têm perfil superavitário. O próprio sistema muitas vezes te dá parâmetros. Clientes que têm na conta tantos mil reais há mais de tantos dias sem movimentação. Ora, se ele está com a conta corrente, com um dinheiro considerável, sem movimentação, ele está precisando de orientação, ele está precisando fazer o seu dinheiro ser remunerado. E aí que você entra, você vai entrar na captação. Agora, de outro modo, você pode também perceber na sua carteira de clientes que estão usando muito o cheque especial, ou clientes que estão às vezes até com ocorrência uma ou outra de cheques devolvidos sem suficiência de fundos. Esse indivíduo, então, você já identifica nele um perfil deficitário. Aí você, enquanto funcionário do banco, vai ver a possibilidade de aplicação.
Naquele agente superavitário, você vai ver a possibilidade de captação. Naquele agente deficitário, você vai ver a possibilidade de aplicação, aplicar o recurso do banco nele. Você vai falar, você vai ligar assim, ô, beleza, como é que você está? Olha, eu percebi aqui que infelizmente foi devolvido um cheque seu ontem. Para que isso não se repita, por que você não faz um CDC? Por que você não contrata ou aumenta o limite do seu cheque especial? Por que você não faz um empréstimo X ou Y? Né? Então, você no seu dia a dia vai ter que identificar agentes superavitários e oferecer-lhes produtos de captação, e você vai identificar agentes deficitários e oferecer-lhes produtos de aplicação, os empréstimos, beleza? Mas voltando aqui à dinâmica da intermediação financeira como um todo. Coloque-se você no lugar daquele agente superavitário. Pense que você está sendo abordado por um funcionário do banco que te dá a notícia, olha, percebi aqui que na sua conta você tem mais de 300 mil reais, que está sem movimentação há mais de 4 dias, por que você não vai fazer um investimento aqui? Você já liga, né, aquela luzinha de alerta e vai pensar assim, poxa, eu posso ganhar com esse dinheiro de fato. Aí o funcionário vai dizer, olha, eu te remunero tantos por cento se você aplicar no RDB ou no CDB. Aí você, como cliente, provavelmente tem conta em outro banco, vai ligar para o gerente lá, fala assim, ó, seu gerente, seguinte, eu tive contato com o gerente do meu outro banco, estou lá com os meus 300 mil na conta, e ele me ofereceu tantos por cento para que eu investisse em RDB, o que o senhor pode fazer por mim? Aí do outro banco diz, então eu vou aumentar um pouco a taxa que ele te ofereceu, eu posso te oferecer tanto. Aí você vai começar como cliente, né, fazer aquela jogada. Vai lá no gerente, eu até ia diretamente aplicar com você, porque afinal de contas você foi o primeiro a entrar em contato, mas não é que eu liguei para o gerente do outro banco e ele me ofereceu uma taxa maior. Aí você, sendo funcionário que atende, já fica numa situação difícil, você vai aumentar a taxa. Aí ele, tá, tudo bem, vou pensar aqui e te falo. Pensar nada, ele vai ligar para outro banco. Ligou para outro banco, o banco majorou a taxa, você enquanto funcionário vai e cobra a oferta. Eu sei que vai chegar um momento, eu estou dizendo como é que as coisas acontecem no banco, que você enquanto funcionário já não tem mais margem para ampliação de taxa. Você vai no seu gerente, falou assim, ó gerente, seguinte, eu estou com um cliente aqui, ele está com mais de 300 mil na conta, eu estou tentando trazer dinheiro para o RDB nosso, só que eu já ofereci a taxa X para ele, o banco concorrente ofereceu a taxa Y, a sua margem é uma, mas a margem do seu gerente é maior. Aí o seu gerente fala assim, então tá, pode oferecer tanto que eu garanto aqui. Aí você vai... Fato é que essa jogada às vezes continua a ponto de extrapolar a margem de barganha, de negociação que seu gerente tem. Aí seu gerente vai para a superintendência. Eu estou querendo te mostrar também que dentro de uma instituição financeira você tem vários níveis decisórios, né? Não é à toa, não é aleatório aquele negócio de gerente de atendimento, gerente geral, superintendente, né? Óbvio que quanto mais você leva na escala hierárquica da carreira, maior é o seu poder de decisão e, obviamente, a sua responsabilidade. Aí vai chegar um momento também que seu gerente já diga o seguinte, olha, fala com seu cliente, que isso é um argumento, viu? Fala com seu cliente que se esse outro banco está pagando tanto, tão diferente do que o mercado tem pago para ter o dinheiro dele, pode ser que esse banco, na verdade, não tem dinheiro. Ele está precisando de dinheiro, né? Então aí o cliente obviamente vai ficar com receio, né, da sua operação, a depender do risco da modalidade que lhe foi oferecida. Eu estou aqui te possibilitando vivenciar um momento como se você tivesse lá funcionário, né? Beleza. Fato é que de toda essa historinha, o que eu quero que você tenha entendido é que quando a instituição financeira capta recurso do cliente, do agente superavitário, isso não sai de graça. E aí tem um custo, é o custo inicial do dinheiro, Eu já vou adiantar para você o seguinte, depois eu vou explicar melhor. Esse custo inicial, ele tem uma referência importante. Ele tem como referência a chamada taxa básica financeira, ou taxa Selic. O que é isso? Nós vamos ver isso, calma. O governo, ele também trabalha no mercado financeiro. Ele negocia títulos públicos. Professor, o que são títulos públicos? São como notas promissórias que o Estado emite. Quando eu digo Estado, eu posso estar me referindo a qualquer ente federativo. No meu exemplo, nós vamos tratar especificamente da União, tá?
Então a União pode emitir títulos, é como se fossem notas promissórias, e quem as adquire, as adquire pela promessa de juros, de ganho. Então o Estado, a União, ela vende títulos e paga por aqueles títulos uma determinada taxa. Obviamente, as instituições financeiras que querem o recurso dos agentes superavitários, eles devem saber qual o valor dessa taxa oferecida pelo governo e oferecer uma taxa um pouco maior, por razões óbvias, porque se a taxa oferecida pelo sistema financeiro for inferior à taxa praticada pelo próprio governo, um investidor que não é besta, em vez de jogar o seu dinheiro no sistema financeiro, vai investir em títulos públicos. Então, todo o preço do mercado financeiro começa a ser formado a partir da observação da taxa que a União cobra pelos seus títulos, ou seja, da taxa Selic, ou seja, da taxa básica financeira. Nós vamos ver isso depois, calma, tenha fé. Então, o fato é que a instituição financeira que vai captar recurso, correto? Que vai captar recurso, ela tem um preço, ela tem um custo para fazer com que aquele dinheiro entre. Beleza, a taxa que ofereceu ao cliente, o cliente aceitou. Olha os 300 mil entrando no RDB. Seu gerente olha com você de sorriso, com sorriso orelha a orelha, e você ganhou ali aquele seu expediente. Imagine que ao chegar um agente deficitário naquela sua agência, um agente financeiro que não tem recursos e precisa de consumir ou investir, você, enquanto banco, cobre dele o mesmo que pagou para aquele cliente investir, para aquele cliente agente superavitário deixar o seu dinheiro naquele RDB? Óbvio que não é isso que o banco faz. Porque assim, o banco não só não estaria ganhando, como estaria perdendo muito. Então aqui eu quero que você comece a pensar, no momento em que estamos tratando da intermediação financeira, como se formam os juros do mercado financeiro, como é precificado o dinheiro, como se dá valor ao dinheiro no sistema financeiro. Então foi lá, o agente superavitário chegou na agência, você com aquela técnica de negociação conseguiu trazer aqueles 300 mil para o RDB. Foi custoso, teve um custo inicial do dinheiro que o banco, ao determinar, usou como referência a taxa que o governo cobra pelos seus títulos, mas enfim, o custo inicial foi determinado. Só que o seguinte, aquele banco tem que pagar os seus funcionários, tem o custo operacional das agências, energia, água, manutenção, né? Tem toda a despesa administrativa, que obviamente ele deve levar em consideração quando vai formar o seu preço. Mas além das despesas administrativas, a instituição financeira ela paga tributos. Há uma expressão que designa o conjunto de tributos que são pagos pelas instituições financeiras. Quando você vir em qualquer texto cunha fiscal, saiba que cunha fiscal é esse conjunto de tributos que as instituições financeiras pagam. Mas além do custo inicial, além das despesas administrativas, além da cunha fiscal, as instituições financeiras elas devem preocupar com um problema. Qual? A inadimplência. Porque parte daquele dinheiro que ela vai emprestar não volta para ela. Então ela tem que fazer uma provisão para créditos de liquidação duvidosa. Professor, então aquela história que às vezes se diz que o bom pagador acaba pagando pelo mal, é verdade? É verdade. Porque quanto maior a inadimplência, maiores serão os juros cobrados de você, ainda que você pague em dia. Por quê? Porque faz parte da composição dos juros, faz parte da formação do custo do dinheiro, essa provisão para crédito de liquidação duvidosa. Então tá. Se eu simplesmente, banco, do meu cliente tomador, do agente deficitário, ao conceder-lhe o crédito, se eu simplesmente cobrar dele a soma do custo inicial do dinheiro, das despesas administrativas, da cunha fiscal e da provisão para crédito de liquidação duvidosa, eu estou ganhando alguma coisa? Nada. Então aí eu ainda vou colocar a minha taxa final, quer dizer, antes da taxa final ser formada, eu vou colocar o meu ganho. Esse ganho, meus amigos, ele tem um nome, spread. Spread, eu gosto do inglês. The book is on the table. Spread, S-P-R-E-A-D, spread.
Olha, tem gente que fala assim, o spread corresponde ao lucro efetivo. Outras pessoas dizem assim, o spread é a diferença entre taxa inicial e taxa final menos taxa inicial. Então, você pode encontrar as duas abordagens. Spread como sendo especificamente o lucro definido pelos bancos, ou você também pode colocar, quando eu digo banco, gente, entenda, instituição financeira, né? Ou você pode entender o spread também como a diferença entre taxa final e taxa inicial. Deu para entender aqui como o custo do dinheiro se forma? Aqui eu já quero adiantar para você uma questão. Reflita comigo, tenha fé. Olha bem, uma das questões que o governo trata em sua política econômica é o controle da inflação. O que é, assim, de modo geral, a inflação? É o preço das coisas. Óbvio que há mais variantes, mas eu não vou te dar aula de economia aqui. Eu vou, obviamente, tentar apresentar para você a coisa da forma mais simples e objetiva possível. Então eu vou pegar uma variante importante que determina o preço das coisas, que é o quê? O consumo. Então, quando o governo entende que há um risco inflacionário grande, ele pensa, olha, é o tal do consumo que está jogando o preço das coisas lá para cima. As pessoas buscando consumir mercadorias está fazendo com que o preço das coisas se eleve. Então eu vou, coibir o consumo. Quando o governo quer coibir o consumo, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros. Ah, professor, o que tem a ver a taxa de juros com o nível de consumo? Ó, meu amigo, imagina, né? Você tá para receber aquele casal de amigos em sua casa, você não está numa situação financeira muito boa nesse momento, você inclusive está usando cheque especial. Se a taxa de juros estiver baixa, você não vai importar. Você vai pegar aquele seu casal de amigos, levar para passear num sítio, numa praia, encher o freezer de cerveja, comprar carne de primeira, né? Contratar um cantor para música ao vivo, não é não? Agora, se você está usando cheque especial, o cheque especial está alto demais, você vai fazer o quê? Você vai pegar esse seu casal de amigos, colocar no quarto de hóspede, colocar mesa no quintal, não é não? Comprar asa de frango e fazer aquele churrasco com Guaraná Dolly. Estou fazendo mexãs avessas aqui, né? Mas enfim, obviamente que quanto maior os juros, mais desencorajado você fica a consumir. Então, em tese, quando os juros se elevam, a inflação é pressionada para baixo. Lembra que quando a instituição financeira foi analisar qual o preço que seria cobrado do seu cliente, qual o preço seria oferecido para o seu cliente superavitário investir, o banco foi olhar a taxa cobrada pelo governo, a taxa Selic, ou seja, o banco teve aquela preocupação de oferecer por agente superavitário uma taxa um pouco maior que a taxa Selic, e que essa taxa oferecida ao agente superavitário é o início do preço do dinheiro, ou seja, o início da formação dos juros. Então, quando o governo quer que esses juros fiquem mais altos, o governo eleva a taxa Selic, porque se a taxa Selic for elevar, as instituições financeiras elas são obrigadas a oferecerem para os seus investidores uma taxa maior e, obviamente, isso vai aumentar a taxa final. Então, se você ainda não sabia como que o manuseio pelo governo da taxa Selic influencia no combate à inflação, eis aí, né? Nós vamos ter que analisar depois com calma um sistema chamado políticas de meta para a inflação. Foi um sistema criado em 1999. Essa aula está sendo gravada em 2023, em janeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez, se você for assistir em outro momento, nós talvez não vamos estar mais adotando o sistema de metas para a inflação, né? Por algumas razões. Meu amigo, minha amiga, eu espero muito que você tenha entendido até aqui, tá certo? Então, beleza? Eu mostrei para vocês, né, o sistema e vou voltar dizendo o seguinte. Então, vamos lá. Sistema é um conjunto de instituições. No nosso caso,
conjunto de instituições, órgãos e normas, cujo principal objetivo é a intermediação financeira. O que é intermediação financeira? É fazer com que o recurso que sobra nas mãos do agente superavitário possa produzir riqueza, possa promover a atividade econômica nas mãos de um agente deficitário. Essa intermediação é feita necessariamente por quem? Por uma instituição financeira, beleza? Então vamos lá, antes da gente avançar, vamos retornar para ver o que a gente trouxe até aqui. Voltando à primeira tela, vamos lá. Olha, o que é um sistema? Então, quando eu falo sistema, a primeira coisa que eu vou pensar é um conjunto de instituições, de órgãos, cada qual com uma função, e o conjunto dessas instituições, o conjunto dessas peças, exercendo cada qual o seu papel, esses elementos são combinados para um resultado comum. Lembra do sistema digestivo, do sistema respiratório, não é? Você, quando estudava isso lá no seu ensino médio, você não aprendia que era uma série de órgãos, cada um com função, cada um produzindo uma enzima, não sei o que, papapá, e que o conjunto dessas atividades levava a um resultado final? Pois bem, toda vez que eu falo sistema é isso, você tem um conjunto de peças, cada qual com um papel distinto, e no seu conjunto eles produzem um resultado comum. Então a ideia de sistema vem daí. Agora, sistema financeiro. Olha, eu vou aqui trabalhar com você um conceito, saiba que esse conceito pode cair na sua prova. Eu espero que você entenda. Por quê? Porque independente da forma com que vier redigido pela banca, você vai associar, não, de fato é o que o professor nos ensinou, que era sistema financeiro. Então, para começar, sistema é um conjunto. Conjunto de quê? De instituições, de órgãos e normas. Guardem, por favor, instituições e órgãos. E tem uma explicação para isso, tá? Então, conjunto de instituições, órgãos e normas, cuja atividade principal é a intermediação financeira, tá certo? Ora, por que o Estado precisa estar presente? Pense que quando o governo elabora a sua política econômica, onde que ela vai acontecer? Em qual palco ela será executada? No sistema financeiro. Então, essas peças que compõem o sistema, elas não podem funcionar de forma aleatória. Elas têm que ter regras. Mas de nada basta regras, né? De nada valem as regras se não houver fiscalização. E de nada vale fiscalização se não puder haver o quê? Sanção. Agora imagine o seguinte, você que me assiste, você é obrigado a fazer alguma coisa porque eu mandei você fazer? Não, porque somos todos particulares. Então no direito, os particulares, em regra, não têm autoridade uns sobre os outros. Óbvio que se você fosse meu empregado, eu poderia te dar ordem dentro do contrato de trabalho. Não estou falando isso não. Eu como cidadão, encontrando você na rua, também cidadão, eu posso dizer assim, ó, mude do lado da rua. Não posso te dar ordens. Então, para que alguém obedeça, é necessário que eu tenha, dentro desse sistema, algumas peças com poderes especiais. E esses poderes especiais, isso vem do próprio fato de ser Estado, de um poder que é próprio da administração pública. Então eu preciso da presença do Estado, porque esse sistema precisa ser fiscalizado. Eu preciso da presença do Estado, que esse sistema precisa ser normatizado. Não é à toa que nós vamos ver, o sistema financeiro ele se subdivide em subsistema normativo e o subsistema operacional. O subsistema normativo, como o próprio nome diz, eu tenho as peças do sistema que elaboram normas, eu tenho peças que só elaboram normas, mas eu também tenho peças que elaboram normas e também executam a fiscalização. São as chamadas entidades supervisoras, tá certo? Entidades supervisoras. Então, no subsistema normativo, eu tenho órgãos e eu tenho entidades supervisoras ou instituições supervisoras. Professor, o senhor está sendo muito enfático nessas duas ideias, órgãos e instituições. Sim, nós vamos, logo a gente vai tratar disso aí. E no subsistema operacional, eu tenho quem? Eu tenho instituições financeiras propriamente ditas. Eu tenho aquelas instituições que vão fazer atividades direta ou indiretamente ligadas à intermediação financeira. Você tem banco
que faz diretamente a intermediação financeira, e você tem, por exemplo, instituições corretoras, que muitas vezes auxiliam instituições financeiras nessa intermediação, bolsa de valores, que muitas vezes auxiliam algumas instituições nessa intermediação. Então, no subsistema operacional, você tem instituições que se dedicam diretamente à intermediação financeira, mas você também tem instituições que dão um apoio ao exercício dessa intermediação. Fato é que no subsistema operacional você tem instituições que estão ligadas direta ou indiretamente, tá, à atividade de intermediação financeira. Veja, eu disse a você que se eu particular encontro você particular na rua, fora uma situação própria de contrato de trabalho, algo que o valha, as minhas ordens não têm nenhuma força sobre o seu arbítrio, porque somos dois particulares. Mas o Estado, ele tem o poder que lhe é próprio de dar ordens, de fazer com que o cidadão seja obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Gente, o seu dia a dia te mostra isso. Você está andando numa rua com o seu carro, em determinado sentido você não pode seguir, por quê? Porque o município chegou para você, nesse sentido é contramão. E o município manda não ser por quê? Porque ele é Estado, porque tem um poder próprio do Estado. No sistema financeiro eu tenho que ter órgãos e instituições com esse poder próprio do Estado, porque senão o que adiantava? Eu preciso sim de ter instituições que fiscalizam, eu preciso sim de ter instituições que aplicam sanções. E antes mesmo disso, eu preciso ter órgãos e instituições que criem as normas que vão regular a dinâmica desse sistema financeiro. Órgãos que criam normas, instituições que criam normas e supervisionam, fiscalizam, aplicam sanção. Isso é o subsistema normativo. Subsistema operacional, o que é? É um conjunto de instituições que estão direta ou indiretamente ligadas à intermediação financeira. Veja bem, no que diz respeito ao subsistema operacional, eu posso ter instituições que são públicas do Estado e eu posso ter instituições privadas. Você vai prestar um concurso para um banco oficial, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, o BNB. Essas instituições, elas foram criadas pelo Estado. Poxa, mas para que o Estado vai criar um banco? Olha, a própria Constituição diz o seguinte, que o Estado até pode empreender, mas no momento em que o Estado empreender, tem que haver um interesse coletivo, um interesse social relevante. Não é que a empresa financeira criada pelo Estado não vai lucrar, não. Sim, tem que lucrar. Só que ela não pode ser criada simplesmente pelo lucro. Quando o Estado empreende, deve haver um interesse por trás. Um interesse público, um interesse coletivo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos o Banco do Brasil, que é muito importante na concessão de crédito agrícola. O Banco do Brasil é muito forte no crédito agrícola, inclusive foi uma das principais razões para a sua criação, né? O crédito agrícola, e concede de forma excepcional, né? De forma excepcional não porque outros não concedam, mas de forma exemplar, o financiamento para a agricultura familiar. Muitas vezes com um ganho tão pequeno que uma instituição privada não teria interesse de trabalhar. Então, o banco público, ele vai em lugares que muitas vezes a iniciativa privada não tem interesse de ir. Não que vá perder, mas muitas vezes ganha pouco. Ou então é um recurso que tem que sair subsidiado para estar na base da nossa economia. Outra coisa, o que faz importante a presença de instituições públicas no sistema financeiro. Contar uma história uma vez que aconteceu no Banco do Brasil. Um presidente do Banco do Brasil, e à época, o presidente inclusive era Lula. Nós estamos gravando essa aula em janeiro de 2023, né? É o primeiro ano do mandato Lula, o terceiro mandato Lula, mas essa história aconteceu, salvo engano, no segundo mandato Lula. Lula percebia que as taxas cobradas pelos bancos, que cobravam muito spread, que queriam muito spread, estava alta. Lula pensou assim, não, nós temos que reduzir, nós temos que estimular o crédito para fazer com que esse povo consuma, para que a partir do consumo eu tenha gente trabalhando, então eu quero gerar emprego a partir desse consumo também. Eu não estou aqui questionando se a política é certa ou errada, estou dizendo qual foi o raciocínio da época. Pelo amor de Deus,
pare com essa discussão política, principalmente nos seus estudos para concurso público. Promete para mim? Então tá. Na época é fato que então ele falou o seguinte: olha, senhor presidente do Banco do Brasil, o senhor vai reduzir as taxas de juros. Na época o presidente que estava lá falou: não, de jeito nenhum, nós não vamos reduzir taxa não. Por quê? Porque se eu reduzir taxa, eu vou reduzir ganho. E se eu reduzir ganho, eu vou desagradar meu acionista. O governo na época disse: não, o senhor pode reduzir as taxas, porque o senhor pode até não ganhar o mesmo que ganhava em cada crédito concedido, mas vai conceder muito crédito, então o senhor vai ganhar no volume. O presidente do Banco do Brasil à época resistiu, não quis acolher a ordem do governo. Mas como o presidente do Banco do Brasil e da Caixa são nomeados pelo presidente da República, o presidente da República, sentindo à época aquela resistência, né, do presidente do Banco do Brasil em seguir sua orientação, simplesmente o que ele fez? Destituiu o presidente do Banco do Brasil. E o novo presidente acatou a indicação do governo e fez o quê? Baixou as taxas. Acredita que o lucro do banco foi maior? Porque como o governo previu à época, de fato, o que acontece? Houve um volume maior de crédito concedido e houve um ganho na dimensão, né? No volume de crédito, no volume de juros. Aí você fala assim: mas Marcos, eu não estou entendendo por que os juros do Banco do Brasil acabam influenciando a economia como um todo. Ora, se você está no mercado em concorrência, um concorrente seu abaixa o preço, de alguma forma você tem que acompanhar, porque senão você vai ficar para trás. Então, quando você tem bancos públicos atuando junto com bancos particulares, a atuação do banco público vai influenciar um pouco a atuação do banco privado e do mercado financeiro, do sistema financeiro como um todo. Então, a presença de bancos públicos no sistema financeiro tem até uma relevância, uma importância o quê? Estratégica. Para fechar, eu quero que vocês fiquem aqui com a ideia do direito administrativo, que é o quê? O Estado pode empreender? Pode. O Estado pode ser empresa? Pode. Desde que, por trás do interesse econômico, eu tenha um forte interesse o quê? Coletivo, correto? Então tá, por isso eu tenho o Banco do Brasil, por isso que eu tenho Caixa Econômica, por isso que eu tenho o Banco Nordeste, uma série de outras empresas estatais, correto? Agora, a própria Constituição que autoriza o Estado a empreender também diz o seguinte, mas tem uma coisa: se o Estado se estabelecer como empresa, ele não pode ter um tratamento totalmente diferenciado das instituições particulares com as quais ele vai competir, porque senão, imagina, né? Eu vou estar promovendo um desequilíbrio no mercado. Ah, Banco do Brasil, já que você é chegado, já que você é da União, aquela cunha fiscal dos outros bancos, pode esquecer, não vou cobrar tributo, você não. Ora, o Banco do Brasil vai nadar de braçada, não teria oportunidade para nenhum outro banco concorrer na procura de clientes. Então a própria Constituição diz, quando o Estado empreende, o tratamento jurídico que é dado a essas empresas tem que ser similar às empresas privadas. Daí eu venho esclarecer talvez o que seja uma dúvida sua. Por que você vai prestar concurso para o Banco do Brasil, prestar concurso para a Caixa, você vai ser concursado e mesmo assim você será seletista? Ora, porque CLT é o regime próprio das empresas particulares. Eu sei que o Banco do Brasil é uma empresa do Estado, no entanto, pela exigência da Constituição, o tratamento jurídico dado ao Banco do Brasil, dado à Caixa Econômica, tem que ser similar ao das empresas particulares. Por isso você é seletista. Professor, quer dizer então que eu, enquanto funcionário do Banco do Brasil, eu não tenho estabilidade? Sim, não tem estabilidade. Só que é, obviamente, muito mais difícil você ser demitido do Banco do Brasil do que de qualquer outra empresa. Por quê? Porque mesmo sendo uma empresa do Estado e tem que, por ser empresa, ser tratado bem próximo do tratamento reservado aos particulares, quando o Estado faz algo, tem que ter motivo. Então, se você trabalha numa empresa particular, o seu patrão dormiu mal, né? As carícias do cônjuge não foram suficientes, o que pode acontecer? Seu patrão pode te olhar e falar assim, quer saber, eu vou te demitir, está demitido. Agora, no banco público não. Se você trabalha numa agência do Banco do Brasil, numa agência da Caixa Econômica, seu gerente não vai com sua cara, se não tiver motivo, ele não pode te demitir. Tá?
Se não tiver motivo, ele não pode te demitir. Daí aquela impressão, né, de estabilidade de um emprego público federal, que embora seja emprego e como emprego o tratamento é seletista, por ser do Estado, deve observar a motivação dos atos que vem a praticar. Daí essa sensação de estabilidade. Então faça o seu concurso e seja feliz. Antes de fechar esse bloco, já que eu estou falando, agora cuidado é o seguinte, tá? Deixa essa dica aqui nesse primeiro bloco. Você vai ser submetido ao contrato de experiência como qualquer outro empregado. Então aquele contrato de experiência de um início, você se dedique com muito carinho, porque mesmo que você tenha sido concursado, você pode ser demitido por insucesso no seu contrato de experiência. Eu vi isso acontecer uma vez numa agência do Banco Brasil, tá? Mas isso é história para depois. De coração, eu espero que você tenha compreendido o conteúdo dessa parte e que tenha se sentido cada vez mais estimulado a estudar para esse concurso. Um beijo, um queijo, daqui um pouquinho a gente continua.